Uma saudação a todos e a todas. Mais uma semana, muito aprendizado para nós. Um agradecimento especial ao Cláudio, nosso dirigente do Centro Espírita Jesus e Sua Doutrina, que atentamente está sempre nos trabalhos, nos mandou o Evangelho, a Ana, o Marcos e os demais trabalhadores da casa. O Evangelho dessa noite é capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, o item 21. Para você ir acompanhando aí do Evangelho segundo o Espiritismo, é a perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Eu estou usando aqui o Evangelho, uma tradução do Herculano Pires, da editora Lake. Então, tem muitos tipos de tradução e a gente vê poucas, inclusive circulando da Lake do Herculano Pires. Então, para você ir acompanhando, e vai ver que tem uma outra diferença nas palavras, que é a questão da tradução. Mas vamos seguir aqui. A essência é a mesma. Antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863, Sansão. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente: Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, dizem os Espíritos, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontrareis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que regularíeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados, não é isso? Regozijai-vos
em vez de chorar. Quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem, vossas lembranças os inebriam de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações do vosso coração, chamando esses entes queridos. E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmos a consolação poderosa que faz secar as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, um evangelho interessante para a nossa reflexão, em especial para que nós compreendamos as leis da criação. Então, o Livro dos Espíritos, ele fala dos princípios ou das leis materiais, né? E uma diferença básica entre princípios e leis, né? Porque os princípios eles estão em todas as coisas e eles são mais abertos, né? São mais abstratos, e as leis são mais específicas, elas tendem a um tom de regra, é mais claro, faça ou não faça. E o princípio ele envolve, né? Toda lei tem que estar atrelada ao princípio. Então nós partimos de princípios básicos, como a inexistência do acaso, como a existência de um poder superior a nós mesmos, como a ordem, né, e não o caos, a ordem permanente do universo, a imortalidade do espírito, a necessidade das encarnações sucessivas para que nós possamos aprender na prática. Deixamos de escutar muitas vezes quem fala para viver e sermos quem faz. Então, mesmo como nós dizemos aqui no Ceará, os troncos e barrancos, ou trancos e barrancos, nós vamos paulatinamente crescendo. Como dizem os espíritos, ontem eu era melhor do que hoje. Não. Eles vão dizer, ontem eu sabia menos, eu conhecia menos. Alguns vão dizer, eu era pior do que hoje. Hoje eu cresci um pouco mais. E crescer não tem a ver com guardar experiência, porque o aprendizado é algo constante, a vida é vibrante, é como um rio. E o que nos faz sofrer geralmente é a nossa vontade de querer prender o rio, de querer segurar o rio, de querer segurar a corrente. O nosso medo nos faz querer segurar essa corrente no sentido de que a gente quer manter o conhecido. A gente quer ser impermanente no mundo material em que tudo se desfaz. A gente quer segurar, mas não percebe que se a gente segurar a água, sem o fluxo ela apodrece. Se a gente segurar a água, a gente não vai ter a beleza, o som da correnteza, por exemplo. Então a vida é uma constante mudança, mas o nosso ego
que eles chamam baixo ego, nosso medo, né, que gera esse medo, ele quer sempre trabalhar com a memória, com esse pensamento cheio de memória, quer sempre fazer voltar as situações que ele entendeu como prazerosas e seguras no passado, para que elas sejam repetidas de mesma forma no presente. E tentam lutar no presente, materialmente falando, só pensando no futuro, no sentido de querer controlar os resultados do futuro. E é querer exatamente represar o rio. Mas, na verdade, essa fluência, ela é uma fluência do rio, ela é uma fluência da vida, ela é uma fluência nossa. A morte faz com que a gente entenda melhor a vida. Para quem quer perceber, a morte nos ajuda a entendermos o sentido da vida. Na verdade, a morte é vida, ela faz parte da vida, porque as coisas estão em constante transformação. E é aí que vem o grande questionamento de muitas pessoas. Separarem vida e morte. E na hora que há separação, há violência. Porque é querer negar uma parte que é integrante do todo. Vida, para quem está na matéria, ela é composta de vida e morte. Porque nascer é o que tem no túmulo do Kardec, que era uma frase do livro do romancista alemão Goethe, que dizia: nascer, crescer, morrer, renascer e progredir sempre. Então, essa transformação, essa parte da vida chamada morte, ela tem que ser pensada e vista com serenidade. Ela não pode ser separada. Nós temos que pensar muito nesse senso de separatividade que nós temos. Nesse senso de condenação, de julgamentos. Olha o que diz o Cristo: não julgueis. A gente tem que aprender a aceitar o outro como ele é. Nós temos que nos aceitar como nós somos. E aceitar não quer dizer que a gente vai ficar do mesmo jeito, porque tem que lembrar desse começo. A vida é um rio e nós fazemos parte dele. O universo é movimento, é transformação, vibração, polaridade, ritmo. Então, na hora que nós nos enxergamos, não nos julgamos e assim não fazemos com os outros, mas começando por nós mesmos, porque a violência da escolha, da separatividade que está dentro da gente, por incompreensão, por ignorância, ela se externa e faz com que a gente faça o mesmo com os outros. Quem é muito crítico dos outros, uma hora a metralhadora vira para ele, mas na verdade ela está sempre dentro dele, machucando, ele é machucado, ela é machucada. E quem está ferido tende a ferir. Então, essa reflexão ela é muito importante para a gente entender o que? A vida como um todo. A vida como um todo. A morte como parte da vida. E as encarnações sucessivas como grandes escolas para os espíritos afins aprenderem em conjunto e se tornarem melhores do que eles mesmos, aprendendo a servir à criação, a entregar as suas vidas e as suas vontades nas mãos de um poder superior a elas mesmas, a se integrarem na natureza, a fazerem a parte delas. Essa é a grande coisa. Quando nós observamos, não há acaso. Ontem eu tive a oportunidade, porque graças a essa compreensão espiritual, esses dias de suposta quarentena têm sido muito positivos para o aprendizado, para a observação, para a percepção emocional, para evitar as fugas, para perceber o sistema de fugas que tem dentro de cada um. Eu estou falando aqui do que tem dentro de mim, por exemplo. Já que, como dizem alguns autores, eu sou o mundo, você é o mundo, não é? O mundo fora é o reflexo do que está dentro de nós. E observando nesses momentos, ontem, eu tinha guardado um vídeo há algum tempo e não tinha assistido, mas ele está no YouTube, o caso de um brasileiro que sobreviveu a uma queda de um avião num voo Rio, né, aqui do Brasil,
para Londres com escala em Paris. É tão interessante a gente pensar isso, porque a outra história que eu vi também, que você pode pesquisar na internet, é o caso do voo 254 da Varig, que em 1989, por um erro no controle de voo, na questão dos mapas de voo, na programação do voo, levou que o piloto desviasse a rota do avião, que ia de Marabá a Belém, em 1.000 quilômetros, no sentido oposto da rota que ele ia. E ele acabou o combustível e 52 pessoas que estavam dentro desse avião, o avião teve que ter um pouso forçado e se jogou contra árvores de 40 metros de altura dentro da alta selva amazônica. Então, esses dois casos ontem me trouxeram essa reflexão sobre a questão da morte, sobre a inexistência do acaso, sobre a questão de que existe um Criador, de que não existe acaso, de que as coisas têm um sentido e que, para alguns que dizem que a gente morre quando tem de morrer, esse quando é que as pessoas perguntam quando é que a gente tem de morrer, é tudo parte dos desígnios do Criador, da natureza, para que a gente aprenda. Então, cada um que cumpre o seu papel, chega o momento dele se transformar. Cada lagarta que se arrasta pela vida, comendo folhas em um espaço muito pequeno, porque ela anda muito devagar, uma hora se encasula, morre para aquela forma que ela tinha. O corpo, que era só, parece um saquinho, né? Cheio de água, ele começa a doer, se enrijecer, que ela cria cartilagens como fossem ossos. E ela cresce e se transforma, um dia se rasga numa bolsa e se transforma na mesma vida numa borboleta. Na mesma vida material, ela tem duas formas praticamente 100% diferentes. A grande questão, né, da vida é a transformação. E você vai ver que tem um momento, ó, é uma vibração, essa polaridade, essa transformação de lagarta a borboleta, que não quer dizer que é bom ou que é ruim, é a natureza, é o necessário. É o que era importante para que ela aprendesse e fizesse o que ela tinha de fazer no tempo certo, no ritmo certo. E aí ela vai se transformando nisso. E nós, como todos os outros, em outro momento, ela vai, enquanto borboleta, deixar de existir na matéria e vai ocupar outro lugar na criação, porque o universo, ele está do mesmo tamanho, infinitamente grande. Nada da natureza se perde, tudo se transforma. E há só transformação. E a gente começa a ver os desígnios. E ontem, quando eu fui assistir isso, e coloquei para algumas pessoas, inclusive as pessoas que estão no nosso grupo, alguns questionaram, principalmente no vídeo da queda do voo 254 da Varig, né? Disseram assim, poxa, que coisa triste, não, um momento não quero ver coisas tristes, a morte. E eu parei e olhei e disse, impressionante, não sou melhor do que ninguém, mas eu parei para assistir aquilo muito empolgado, porque eu estava interessado na vida. E não vi a morte como algo ruim, eu vi a morte como algo da vida. E fui entender, com relação à vida material, como sempre tem um quê e um porquê. E quando a gente não sabe esse quê e o porquê, compreendermos que existe um Criador e que não existe acaso, entregarmos nossa vida e nossas vontades nas mãos de um poder superior a nós mesmos, ajuda muito. E foi isso que eu comecei a perceber. Na história do caso lá que caiu lá na França, né, desse voo Rio-Londres, um brasileiro ia no voo e ele estava perto do fim do avião. Ele sentiu uma fumaça começando a surgir.
E o avião, que estava em processo já de ia para descer, estava se aproximando ao destino lá, que ele ia fazer essa escala, esse rapaz, ele sentiu aquilo e levantou e seguiu rumo aos comissários de bordo, à tripulação. E eles reclamaram dele, disse, vá para o seu lugar, não era para você levantar agora. E ele sentiu aquilo e seguiu, eles tá fumaçando. Só que no tempo que ele foi falar isso, a fumaça já tomou conta, porque tudo feito de plástico, né, e petróleo e tal, e começou a queimar o avião. A fumaça cresceu rapidamente e impressionantemente tomou a cabine, tomou tudo. E os pilotos tiveram de fazer um pouso forçado num campo de cebolas, numa fazenda. E lamentavelmente ele estava lá e o avião pegando fogo e as partes caindo e incendiando e queimando as pessoas e se despedaçando sobre as pessoas. E nesse momento, o que acontece? Uma parte cai sobre ele, o avião cai nessa fazenda e ele acaba ficando em coma, é resgatado, passa 3 meses no hospital, é dado como morto, porque no lugar dele, onde ele estava, não sobrou ninguém, todo mundo do voo morreu e ele estava exatamente fora do lugar, fora do assento. Então, como ele estava fora do assento, entenderam que quem estava no assento dele tinha morrido, porque todo mundo foi carbonizado. Mas ele não estava, ele estava exatamente lá na frente, entre o final das cadeiras e a cabine dos pilotos. E caiu um pedaço de ferro sobre ele e ele desmaiou. Pasmem, por causa dessa percepção, ele dizendo que na hora ele sentiu, quando o avião foi pousando, ele disse que sentiu a morte abraçando ele. E anos depois um amigo foi falar para ele, não filho, era a vida te abraçando. Eu lembrei daquela história de pegadas na areia, né? Que um par de pegadas iam andando na praia e a pessoa olha e diz, Senhor, eu vi que esse par de pegadas sempre o Senhor teve do meu lado, mas nos momentos mais difíceis da minha vida, ao invés de ver 2 pares de pegadas, eu só vi um par de pegadas, Senhor. Porque o Senhor me deixou só, por isso que era tão difícil. E aí o Senhor disse para ele, não filho, nesse momento tinha um par de pegadas, mas era o meu, porque eu estava te carregando nos braços. Então nesse momento, o que aconteceu com esse rapaz, um jovem, acho que 24 anos na época, hoje está com mais de 60, né? Foi a vida realmente abraçando ele, porque vida e morte são uma coisa só, mas essa vida material ele ainda tinha muito a aprender aqui na matéria. E ele foi abraçado. Pasmem, o único sobrevivente do voo, 3 meses no hospital e ficou sem nenhuma sequela. Todo mundo do voo de um avião grande morreu. E esse brasileiro não. E já tinha sido, inclusive, informado oficialmente que ele tinha morrido. A família preparando o velório, quando descobrem, ele estava vivo. Então, se percebermos esses detalhes, a atenção às coisas da vida, por que ele foi o eleito? Não, todos foram eleitos. Cada um cumpriu a sua jornada e o Criador entendeu que ele tinha que ficar mais um tempo. E é o que ele mais fala nas palestras dele, né? Sobre o sentido da vida, o significado da vida, sobre bem viver a vida. No outro caso que eu estava falando, foi a queda do voo da Varig, o voo Marabá-Belém, que você pode encontrar aí, tem um documentário de uns 50 minutos no YouTube, que foi um documentário feito pelo Discovery Channel. Muito interessante, porque naquele momento, que situação, né? Esse erro, né? O piloto tirou um 0 lá, não percebeu, e quando ele foi colocar o percurso, ele errou na hora que ele colocou no equipamento, e errou em mais de 1.000 quilômetros, foi no sentido contrário, e até para encontrar essas pessoas foi difícil. Ele teve que fazer um pouso nas árvores, e veja que situação difícil. Interessante, né? Porque nesse voo diz que haviam 52 pessoas,
era 52, 54 pessoas. E 12 pessoas morreram e 42 pessoas sobreviveram. Quando a gente começa a observar que não tem acaso, que só acontece o que é necessário, a gente começa a pensar, quando você vê esse documentário lá no Discovery, você imagina em 89 o preço de uma passagem de avião. Como era mais difícil. E dentro desse grupo tinha médicos, várias pessoas relevantes a nível de materialmente falando para a sociedade, mas tinha um rapazinho humilde que era um agrimensor de fazendas, e ele media fazendas grandes dentro da Amazônia na mata. Esse era o papel dele. E ele estava indo a Marabá com a irmã e uma sobrinha. E quando o avião caiu, pasmem, ele recebeu uma pancada na cabeça, mas ficou praticamente normal. E começou a resgatar as pessoas. Ele tirou praticamente todo mundo, ele e a irmã tiraram todo mundo do avião. Situações tão interessantes. Tinha uma mãe que a criança, o filho dela de 1 ano, voou, estava no braço dela, voou, e que as cadeiras todas foram para frente. 12 pessoas morreram ao final. A criança voou e ficou perdida. E a mãe, ele resgata a mãe, e no outro dia, apenas no outro dia, pela manhã, que encontra a criança, que foi jogada do braço dela, foi no meio desse outro bloco de pessoas que morreram, e a criança não tinha um arranhão. Um arranhão. E a coisa vai continuando. Esse agrimensor é uma mata tão fechada, toda aeronáutica, procurando esse avião na rota Belém-Marabá, o Marabá-Belém, que era uma rota nesse sentido, e ele estava lá embaixo. Nunca eles iam encontrar. Uma mata fechada, naquela época não tinha internet, não tinha satélite desenvolvido para achar isso, principalmente naquela região, é muito vasta a Amazônia. E pasmem, ele saiu, ele sem comida praticamente, sem bebida, e ele entende, ele era um agrimensor do mato mesmo. Ele saiu na mata procurando um caminho, procurando uma medida de fazenda. Lá, depois de mais de 2 horas de caminhada, ele encontrou um toco. Esse toco, ele disse, é uma medida de agrimensor. Então é só seguir, ele volta lá para onde o pessoal está, chama um colega para ir com ele e começa a andar no sentido, vai à frente. Porque ele tinha experiência na mata. Qualquer um de nós morreria só de entrar na mata. Ele vai com esse companheiro, vai até o fim, quando chega lá, acaba. Ele diz que ele achava que tinha uma clareira. Antes ele já tinha subido numa árvore de 40 metros de altura, mais ou menos. Ele subiu. Você vê como tinha esse. E por que ele estava lá, né? Quer dizer, não tem acaso. Aí ele segue, aí diz pro colega, olha, então se essa ponta aqui não chegamos na clareira onde está a fazenda, então se a gente seguir no sentido contrário, mas já tinha dado mais de 2 horas, a gente vai chegar no canto. Aí ele vem voltando. O colega não aguenta, né? O colega dele não aguenta a caminhada. Veja, até isso, até mesmo com a pancada, com tudo, ele aguentava, porque ele tinha experiência com isso, era o trabalho dele. Veja só esse homem. E ele volta, ele encontra, no meio do caminho, ele encontra uma samambaia. Ele diz, olha, onde tem samambaia é porque tem água perto. Aí o colega diz, mas eu não aguento mais andar. Ele disse, pois espera aí que aqui deve ter água em torno de 100 metros, estamos perto de água. Ele encontrou uma água barrenta, de lama, voltou o percurso todinho, deu para o colega e voltou para levar essa água com lama para as pessoas, dessa água com lama, porque ele não sabia ainda quanto ele ia andar acompanhando essas marcações de fazenda, e as pessoas com essas coisas foram começar a beber alguma coisa. Depois já passou mais de 3 dias o avião sem ninguém saber onde estava. E ele sem dormir. Não ser uma pessoa humilde. Aí ele volta, andando mais na frente, ele encontrou água, mas já água sem ser lama, potável. Voltou novamente com os pedaços de lata de refrigerante e foi levar, e as pessoas foram fazer um feijão, uma coisa, a irmã dele foi fazer para os outros. E as pessoas que tinham sobrevivido já estavam certas que iam morrer na mata. E ele volta para fazer o trabalho dele.
e vai andando até chegar ao final e encontra a clareira. E na clareira era próximo à fazenda e ele vê um vaqueiro. Pronto. Aí encontra o vaqueiro, naquela época tudo muito difícil, mas tinha um rádio amador. E eles passaram o rádio para São Paulo, e em São Paulo identificaram, né? Quer dizer, estava todo mundo desesperado há 3 dias, o avião era para levar 40 minutos de Marabá a Belém, e já estava com 3 dias sumido. E aí descobriram que ele estava lá, foram buscar as pessoas, ainda passaram quase 2 dias ainda resgatando as pessoas. Já pensou se não fosse esse rapaz? Quem é que diria que um avião cai numa mata com árvores de mais de 40 metros de altura, na mata virgem amazônica, pura, na selva? Essas pessoas iriam sobreviver. Mais de 40 pessoas iam morrer, essas 12 pessoas. Essa criança que foi arrastada pela força do movimento dos braços da mãe, ficar perdida, ser jogada onde todo mundo estava morto, a mãe crê que ele estava morto, no outro dia ele é encontrado vivo e sem um arranhão. E no meio disso ter esse rapaz que sabia viver na mata, sabia marcar, sabia encontrar, encontrou o caminho. Será que o papel dele de herói não é o papel de herói que cada um de nós tem ao fazermos simplesmente a nossa parte? Então, aí as questões de vida e morte, do significado da vida. Espero que nós possamos entender que não existe acaso. Espero que nós possamos observar a alegria que está nas nossas vidas. Espero que nós saibamos nos adaptar alegremente, com compreensão a quaisquer situações que venham nas nossas vidas. Dizendo sempre: entrego, confio, aceito e agradeço. E é isso que eu digo para vocês. Obrigado. Uma semana de muita paz e muita alegria. Até a próxima.